Quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que tem como título: Volte ao primeiro amor. E cada dia mais o Senhor tem derramado uma porção nova sobre a igreja. E tem sido tempos do lado de fora muito estranhos, mas do lado de dentro muito preciosos. Nós temos visto um levantar do diabo do lado de fora, mas temos visto Deus agir também no meio da igreja. Mas eu quero nesta manhã alertar sobre como nós estamos nos portando na presença de Deus. Se o que nós fazemos de fato reflete um relacionamento profundo, um relacionamento de amor, de paixão com o Senhor. Eu quero ler um texto com você, que está em Apocalipse, no capítulo 2. Se você puder abrir comigo aí, senão o pessoal vai colocar. Nós vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 2. A carta à igreja em Éfeso. Que diz assim: E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nessa visão de Apocalipse, o apóstolo João estava aprisionado na ilha de Pátimos, e Deus então revela, ele dá uma visão sobre o estado da igreja naquele tempo, e também ao longo do livro de Apocalipse, a visão sobre o final dos tempos. Mas uma coisa muito interessante é que ele fala a respeito da decadência do amor que essa igreja vinha apresentando. Ele protesta, né, o anjo que, a visão que João tem, havia um protesto pela perda do que ele chama de primeiro amor. Primeiro amor. Que primeiro amor é esse que a gente vê Jesus se referindo nessa mensagem? Sabe, querido, esse amor ele pode ser explicado de diversas maneiras. Mas eu penso que é aquela chama que se acende no nosso coração, que faz com que nós coloquemos Jesus acima de todas as coisas que podem existir. É aquele amor que faz a gente abrir mão de tudo para desfrutar daquilo que nós encontramos. É aquele amor que traz uma intensidade de fé. É aquele amor que traz uma intensidade de alegria em todos os momentos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, sobretudo ali a partir do livro de Atos capítulo 2, nós vamos ver que havia uma intensidade na igreja. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes no partir do pão, no templo, tomavam as suas refeições com alegria, eles louvavam a Deus com singeleza de coração.
contava com a simpatia do povo, mas havia uma alegria, uma intensidade. Era uma igreja viva. Não era uma igreja que não enfrentava problemas, que não enfrentava dificuldades, que as pessoas não tinham limitações. Tinha tudo isso. Problemas, dificuldades, limitações, perseguições. Mas a Bíblia mostra que era uma igreja viva. Então esse amor, ele vai nos conduzir a um momento, a um ponto ideal, onde nós buscamos intensamente a presença de Deus. Esse é o padrão que Deus determinou para nós. Sabe, queridos, o homem, ele não foi criado para fazer um monte de coisa. Embora fazer coisas sejam importantes. Quando Deus cria o homem lá no jardim do Éden, coloca ele lá. Interessante isso. Deus, ele dá várias tarefas para o homem. Cuida do jardim, dá nome para os animais, governa sobre todas as coisas. Mas sabe qual era a coisa mais importante do jardim? Não era tudo que o homem fazia, mas o momento em que ele estava em comunhão com Deus. Deus estava dizendo o seguinte: olha, isso aqui é muito bom, você deve fazer. Você é minha imagem e semelhança. Se o Senhor governa nos céus, eu coloco você em governo sobre a terra. Mas a coisa mais importante não era o que o homem fazia, mas a relação dele com Deus. O tanto de tempo que ele gastava na presença do Senhor. O Senhor vinha ali ao entardecer, conversava com o homem, havia comunhão, havia intensidade. Era um encontro aguardado. E veja, não era apenas um encontro aguardado pelo homem, era um encontro aguardado também por Deus. Deus também ansiava por isso. Quantos aqui querem encontrar com o Senhor? Deixa eu dizer algo para você, Deus também anseia por encontrar com você. Não é uma via de mão única, onde eu apenas vou para a presença de Deus. Há um desejo no coração de Deus de encontrar conosco. Há um desejo no coração de Deus de se relacionar conosco. Mas, assim como nós não fomos criados só para fazer coisas, nós somos criados para ser adoradores. Amém? E eu penso que nesse tempo Deus, uma das coisas que Deus tem restaurado na igreja é a adoração. É a adoração. Uma das coisas que Deus tem restaurado na igreja nesse tempo é a adoração. E quando eu falo em adoração, eu não estou dizendo apenas de um padrão musical, embora isso seja muito importante também. Eu estou falando de restaurar o padrão de adorador. De restaurar o padrão do nosso coração. E aí, é interessante porque nesse padrão, as coisas não acontecem de qualquer jeito. Por isso que Deus disse a Jeremias o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai me encontrar, mas você não vai me encontrar se você cantar bonito. Você não vai me encontrar se você frequentar todos os cultos. Você não vai me encontrar se você fizer tudo certinho de acordo com a lei. Você vai me encontrar quando você me buscar de todo o vosso coração. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o amor. Quando Pedro nega Jesus, todos nós conhecemos aqui um pouco da história, e depois Jesus volta, ressuscita, e tem aquele famoso encontro com Pedro, onde ele chega para Pedro e fala: tu me amas? E nós sabemos do desfecho da conversa. Por 3 vezes Jesus pergunta: mas por que isso? E ao final da frase, quando Pedro falava assim: Senhor, eu te amo, ele dizia: então apacenta as minhas ovelhas. Mas qual era o padrão? Primeiro, tu me amas? Porque não adianta eu apacentar as ovelhas se eu não amo o Senhor. Pedro, não adianta você fazer tudo que eu te chamei para fazer, se antes de tudo você não me amar. Então Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então faz o que eu te chamei para fazer. Pedro, tu me amas? Jesus estava dizendo: a coisa mais importante não é você apacentar as ovelhas, embora isso faça parte da tua identidade. A coisa mais importante é você me amar. De todo o seu coração. Então o primeiro amor é um profundo entendimento do amor de Cristo.
Isso vai levar a gente a buscar o Senhor com mais intensidade. Agora, olha só. Jesus faz uma exortação a essa igreja. Ela fala, olha, vocês perderam o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que perderam o primeiro amor. E algumas pessoas, elas vão achar o seguinte, que esse primeiro amor, que perdeu o primeiro amor, é quando eu diminuo aquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo menos hoje do que eu fazia antigamente na igreja. Caiu a minha produtividade. Eu ando meio, como diz alguns irmãos, meio capa caída, né? A gente brinca aí, tal. Meio capa caída, sabe? Capa caída fica lá assim, sabe? Aquela cara de crente moribundo, sabe? Doente. Mas o texto fala que não é isso. Jesus, ele olha para essa igreja, ele fala, olha, eu conheço as obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, eu conheço. Eu sei o que você faz. Eu conheço, eu sei que você persevera. Eu sei que você trabalha muito. Eu sei que você é uma pessoa assídua. Mas perdeu o primeiro amor. Não é isso. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo, ou desistir aí. Porque a Bíblia diz nessa carta, versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, perda do primeiro amor não é um momento de crise, no trabalho, na sua vida com Deus apenas, ou falta de dedicação. Perda do primeiro amor, irmãos, é algo que Deus tem contra nós. O texto diz assim, tenho contra ti. É quase que uma rebelião ao Senhor. É quase que uma oposição ao Senhor. Ele fala, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Portanto, queridos, quando a gente olha para isso, a perda do primeiro amor é cair. É uma queda do homem. Perder o primeiro amor é pecado. Eu nunca esqueço uma vez, eu era novo convertido. Eu lembro que sempre tem os crentossauros, né? Eles habitam a igreja, né? Ninguém sabe de onde vem, o que eles comem, mas eles habitam a igreja. E eles habitam com uma vontade louca de fazer os outros desanimarem. Eu lembro de uma vez, eu estava todo animado, veio uma irmã e disse assim, é porque você está no primeiro amor, depois você vai ver isso aí passa. Satanás do inferno, né? Demônio, capeta. Ele está assim porque ele está no começo. Deus me livre ficar igual aquela irmã. Sabe o que é o pior? Pior do que a pessoa envelhecer no corpo e ficar cheia de dor, porque isso é normal. É a pessoa envelhecer sem renovar a mente dela. Irmãos, eu conheço pessoas que têm uma certa idade e que dão nó em uma molecada que vive de se alimentar de YouTube. Então, não tem nada a ver apenas com perda de disposição. O texto mostra que eles perderam foi a paixão. Eles faziam tudo que tinha que fazer, mas eles faziam por hábito, por rotina, talvez por medo, talvez pelo galardão, porque a Bíblia diz que tem um galardão. Mas isso tudo que eles faziam, essa igreja de Éfeso, era desacompanhado desse amor intenso. Então, quando nós olhamos para perder o primeiro amor, não é uma igreja que não ama o Senhor em nada. Porque Jesus exorta eles, não a respeito de eles não amarem mais ao Senhor, entenda isso. Fala para o teu vizinho assim, a igreja de Éfeso amava o Senhor. Fala, mas ela não amava intensamente. Era um amor superficial, irmão.
Era um amor que estava aqui, ó, num nível... Por que nós perdemos esse primeiro amor? Essa é a pergunta dessa manhã. O que significa isso? Então vamos tentar relacionar com uma coisa natural. Imagina um casal. Duas pessoas que se conheceram, né? Começaram a namorar. Mas como é que é o começo do namoro? Fala a verdade. Não é aquela coisa assim que você... Na minha época o telefone tocava, né? O coração batia. Telefone, não esse aqui, tá? Se é que vocês me entendem, né? O telefone tocava, você ficava, hoje o WhatsApp toca, fica, né? Será que é ele? Será que é ela? É aquela coisa intensa. Você larga tudo que você tem para fazer, para ir lá encontrar com aquela pessoa. A Sibeli morava em Mariporã, eu morava no bairro do Limão. Mano, Mariporã é um pulo. Demorava nada para chegar. Até a pé dava para ir. Havia uma intensidade. Há uma intensidade nesse processo. Aquela pessoa, quando você fica noivo, namorando, noivo, o noivo é a prioridade na sua vida. Você olha assim, o olho até brilha, estala, em todos os aspectos. Mas se o relacionamento esfria, fazendo a analogia de um casal, depois que esse casal casa, se o relacionamento esfria, alguns sentimentos primários, alguns sentimentos iniciais, eles vão deixando de existir. E aí toca o seu WhatsApp, você dá uma olhada assim e fala, daqui a pouco eu respondo. Agora não dá, estou numa reunião. Sei que às vezes não dá para atender. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é assim o nosso relacionamento com Deus. Quando nós vamos para o Senhor e nós estamos apaixonados, então Jesus é a prioridade. O cara fala para você assim, olha, dá para você ajudar, olha, vai ter um evento, sei lá, vamos usar o da semana passada, na Bíblica da Paz, vou lá, mas vai ficar o dia todo debaixo de sol, fico. Mas vai ter um monte de gente lá e tal, e talvez não tenha gente que substitua, não tem problema, o cara vai. Olha, vai ter uma reunião de oração ali, vou. Mas você não trabalha, não, eu dou um jeito. A gente nunca incentivou isso, mas quando tem gente que quando é apaixonado, o cara só fala assim, eu peço a conta, mas eu vou. Está apaixonado, está cheio de amor, é intenso isso. Só que entenda uma coisa, querido, isso deveria ser constante. Essa relação com Deus, ela não pode ser sazonal. Ela não pode ser temporária. Ela tem que ser constante. E Jesus, a Bíblia fala que Ele é o noivo. E Ele percebe que a sua noiva, apesar de o amar, apesar de fazer tudo direitinho, apesar de ser uma noiva comprometida, não estava mais demonstrando um amor prioritário. É disso que eu estou falando. Por que eu estou usando a relação, a analogia do namoro, do noivado? Porque nesse momento parece que a gente faz daquela pessoa a prioridade. Quando a gente traz para o nosso relacionamento com Deus, Jesus é a nossa prioridade, Ele é o noivo. Então Jesus olha para aquela noiva, Ele diz, ok, você é minha noiva, você faz tudo que eu te pedi para fazer, você me ama. Mas não é mais como era antigamente. Não é mais como era antes. Ou seja, conhecer Jesus, saber tudo sobre Ele não é o suficiente. Jesus não estava falando sobre saber ou fazer coisas. Jesus estava falando sobre sentir.
Primeiro amor não é aquilo que eu sei ou aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sinto. Quando eu estou fazendo ou quando eu sei de alguma coisa. Agora a pergunta é o seguinte: quem é o amor da sua vida? Quem é o amor da sua vida? Quando eu falo amor da sua vida, eu não estou falando apenas de amar ao Senhor, mas quem é o amor da sua vida? Amor / prioridade. Quem é o amor da sua vida? Faça essa pergunta para você mesmo hoje. Quem é o amor da sua vida? Ah, pastor, é minha esposa, porque ela está aqui do meu lado. Se eu não disser que é ela, eu não vou dormir na mesma cama hoje. Não, ela vai entender, porque ela é crente. Quem é o amor da sua vida? Vou perguntar de novo. Quem é o amor da sua vida? Quem é a coisa mais importante da sua vida? O que é a coisa mais importante da sua vida? É o que você faz? São as pessoas que você gosta, com quem você tem prazer de estar? E aí eu digo a tua esposa, teus filhos, enfim, parentes, amigos, quem quer que seja, ou é Jesus? E muita gente acha que o caminho para a salvação é trabalhar para Deus. Não é isso. O que Deus nos chamou para fazer é ter um relacionamento com Ele. Qual que é o problema? É que ao longo da nossa jornada com Deus, lembrando da história daquela irmã, a gente vai amando outras coisas junto. A gente vai se ocupando com outras coisas. E aqui está um dos motivos da gente perder o primeiro amor: distrações. Essa é uma estratégia velha do diabo, irmãos. Isso não é novo, não. Deixa eu dizer algo para você. Isso lá no livro de Êxodo, Faraó viu que o povo estava crescendo numericamente. Aquele povo de Israel estava se multiplicando, que a coisa ia dar ruim. Sabe o que Faraó falou? Vamos distrair eles. Aumenta o trabalho. Tem alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje? Aumenta o trabalho para eles não terem tempo de adorar o Deus deles. Aumenta o trabalho para eles não terem tempo de olhar para mais nada. Aumenta o trabalho. Faça com que eles se distraiam com algo que aparentemente é bom, é obrigação, tem que fazer. Tem que trabalhar? Tem. É obrigação trabalhar? É. Deus não abençoa crente preguiçoso. Mas entenda uma coisa. A coisa mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. A coisa mais importante da nossa vida é a intensidade do nosso amor quando nós estamos na presença dEle e até mesmo fora da presença dEle. Então, muitas vezes a gente se distrai. A gente cede o nosso amor a outras coisas. A gente cede o nosso tempo a outras coisas. A gente empresta o nosso ouvido para outras coisas. A gente empresta os nossos olhos para outra coisa. A gente empresta a nossa mente para outras coisas. E aquilo começa a se tornar a nossa paixão. É aquela coisa. O cara levanta de manhã. E quando ele quer fazer muito algo, vou dar exemplo dos homens, né? Tem gente que é fanático por futebol, né? Não aqui. E aí sábado de manhã, 7 horas da manhã, o cara levanta, né? Ele já dorme de chuteira. Calma aí que eu não vou falar que é pecado jogar futebol não, fica tranquilo. O cara já levanta, no pique. Se deixar não toma nem café. Dá um exemplo. Domingo de manhã. Vamos chegar meia hora mais cedo para orar. Ai, pastor, de manhã eu não funciono. Ai, de manhã eu sou uma pessoa devagar. Ai, de manhã olha, é difícil. Olha, porque em casa, porque não sei o que. Aí põe a culpa na mulher, porque olha, começa a fazer escova e tal. Fala mal dos homens, né? Percebe como é fácil se distrair com as coisas? Percebe como é fácil você se apaixonar por algo que não é a coisa mais importante? Não, pratica esporte, joga futebol, fica à vontade, né? O problema não é esse.
que eu estou dizendo é que muitas coisas distraem a gente e fazem a gente perder a intensidade do nosso amor por Deus. Então a gente faz, eu venho na igreja, eu vou para a célula, eu participo de uma oração, participo, estou orando lá, não me chamaram, eu fui. Outro dia chamaram para ir no monte, eu fui lá, estava lá também, poxa, né? Na célula fizeram um desafio lá que tem que ler 2 textos da Bíblia todo dia, né, até completar 1 ano e tal. Eu fiz lá ali. Oh, legal. Puxa, isso aí, né? Coisa de crente, né? Mas é isso que Deus quer? Essas coisas são boas, mas é isso que Deus quer? No final do dia é isso que Deus está esperando, que você frequente um culto, vá numa célula, leia a palavra porque alguém pediu para você ler, ou porque você acha que tem que ler, porque afinal o crente tem que ler a Bíblia, né? Já te contaram essa? Tem que ler. Tudo isso é bom, irmãos, eu não estou falando contra ler a Bíblia, contra a célula, contra o culto, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a gente tem que fazer tudo isso, mas continuar apaixonado pelo Senhor. Continuar apaixonado pela presença dEle. Quando eu boto meus pés aqui, ou quando eu estou na presença dEle, os meus olhos têm que brilhar. Então o faraó, ele aumenta o trabalho. Tem gente que ele se envolve de cabeça nas coisas que Deus não chamou ele para fazer, que não levam ele para um relacionamento profundo com Deus. Deixa eu dizer algo, meu irmão. Tudo na tua vida, a Bíblia diz em Romanos, que todas as coisas, todas, tudo é tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então o seu trabalho tem que cooperar para o seu amor com o Senhor. A sua família tem que cooperar para o seu amor com o Senhor. A sua célula, o seu ministério tem que cooperar para o seu amor com o Senhor. Os seus filhos têm que cooperar para o seu amor com o Senhor. O momento que você está no seu lazer tem que cooperar para o seu amor com o Senhor. Porque Ele é a prioridade. Ele é o centro, Ele é a razão, tudo converge nele. Até o casamento, uma instituição divina. Deus criou o casamento para quê? Para que você olhe mais para Ele. Pastor, de fato, depois que eu casei, eu estou orando mais mesmo. A gente se distrai. Lembra de Marta e Maria? Uma estava lá varrendo a casa e fazendo as coisas. E a outra ali, ó. A barata subindo na parede. A aranha no canto. O chão sujo. E ela estava ali, ó. Eu imagino com uma cara assim. Porque quando a gente está apaixonado, a gente está... Aquele primeiro amor, a gente não faz uma cara de besta. Com todo respeito, irmãos, aqui, não faz? Né? Vou voltar a falar do relacionamento com a tua esposa, né? Quando você é namorado lá, a esposa vai lá e fala assim, meu neném, você fala, ih! Aquele machão, tá apaixonado. Mulher vira o cara ao contrário. Ele corta o cabelo do jeito que ela quer, ele veste a roupa que ela gosta. Ele fala o que ela quer ouvir. Maria estava ali, ó, olhando para o Senhor, apaixonada por Ele. E a outra, ela, tá vendo? Tá aqui fazendo, acontecendo e tal. Tô na igreja me envolvida com um monte de coisa. E esse pessoal que não quer nada, e essas pessoas que não querem nada e tal. E Jesus falou assim, peraí, para. Ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Quando você escolhe o amor, quando você escolhe estar na presença dEle, não lhe será tirado. Amém? Quando Jesus é a coisa mais importante, e você abre mão de algo, o que a Bíblia diz? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Então não tem nada a ver com a minha vida. Se eu tiver que perder, eu perco. Mas a coisa mais importante é estar na presença dEle, sem estar distraído com nada. Então não se distraia. Quer ver uma outra coisa? Uma vida superficial. Tem gente que faz tudo certo, mas é superficial.
É aquela pessoa que vem a palavra, que vem o poder de Deus. Como em Lucas capítulo 8. Aí a semente caiu sobre as pedras. A pessoa ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz. Sabe o que acontece? Morre. Ai, não sei, pastor, porque alguma coisa está acontecendo, porque antes eu vinha, eu sentia, mas irmão, você mergulhou profundo num relacionamento com Deus? Porque quando a gente mergulha profundo num relacionamento com Deus, meu irmão, vou te dizer algo, não é só alegria. Quando a gente mergulha profundamente num relacionamento com Deus, a primeira coisa que o Senhor faz é acender a lâmpada do Espírito sobre os nossos pecados. Então quem tem vida superficial não aguenta isso. Ele fica só aqui, ó, raso. Sabe, irmãos, eu tenho dificuldade com gente que fica murmurando o tempo inteiro. Tem gente que é a hiena hard do evangelho. Dia, noite. Alguns lembram da hiena hard aqui, né? Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão aí. Na minha época aí, Binho, Beto. Só reclamava. Eu tenho dificuldade, mas eu tenho dificuldade com o irmão também. Como é que você está? Estou bem. Sempre bem. Confesso que eu sinto até um pinguinho de inveja, assim. Eu queria estar bem igual esse cara, sempre. Nunca tem problema, nunca tem nenhuma dificuldade. Não estou dizendo que tem que ter, não é isso não. Não estou rogando uma praga gospel em cima de você, não, irmão. Fica tranquilo. Tomara que você tenha uma dificuldade para você ver o que eu passo. Não, não é isso. Mas tem gente que vive sempre no nível da superficialidade. Ele nunca abre o coração, ele nunca é intenso, ele nunca se derrama. O fogo está pegando na igreja, louvor. Teve um momento aqui que eu comecei a ficar na dúvida, eu falei, eu acho que eu não vou ministrar hoje. Né? Fogo de Deus, e a pessoa está aqui o tempo inteiro. Cansou? Sempre de forma superficial. Nunca é intenso em nada. Nunca se derrama. Nunca chora. Nunca se joga. Nunca se lança. Nunca vai mais profundo. Está sempre ali. Sabe o que acontece? Vem o poder de Deus. Ele bate na pedra. Passa um tempo, aquela unção morre. Vem a palavra. Vem a pessoa, como é que foi o culto? Foi bênção lá, meu. Glória a Deus, né? Puxa. E é verdade, foi. Né? A pessoa sentiu aquilo. Mas de forma rasa, superficial. Porque não está apaixonada. Porque não sentou às vezes falando assim, essa é a coisa mais importante da minha vida. Eu preciso ouvir isso, porque isso vai mudar a minha vida. Eu preciso receber isso, porque isso vai mudar a minha vida. Eu preciso receber essa unção. O americano ele tem uma expressão que se chama catch the fire. Pegue o fogo. Pegar o fogo não é para quem fica aqui no canto dizendo assim, Senhor, me toca. Pegar o fogo é quem vai atrás. É gente apaixonada que pega o fogo. É gente que sai correndo do lugar e se joga na presença do Senhor. É gente que vem, chora nos pés de Jesus e enxuga os pés dele com o cabelo. É isso. É disso que ele está falando. Não pode ser superficial. Alguém que chora aos pés de Jesus, lavando com lágrimas e enxugando com o cabelo, não é alguém superficial. É alguém que conhece, que sabe diante de quem ele está. Acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Vocês vão ter que aguentar. Quando a gente estava na Colômbia, irmãos, um dia eu estava lá, numa conferência. E aí, pastor pregando em espanhol. Meu entendimento de espanhol bem. Eu sei que uma hora ele falou uma coisa que eu não entendi. E quando eu vi, eu estava sozinho numa fileira, assim, tinha umas 500 pessoas, 500, tinha 10 mil pessoas no lugar, foram para frente assim. Elas começaram a se empilhar. Aí eu falei, não, esse cara não vai orar para alguém cair no espírito, é que ele orou. Só que o problema na hora que ele orou é que eu falei, bom, já que está todo mundo correndo, a gente tem que correr para lá. Eu corri.
Aí no que eu corri, ele começou a orar. Aí as pessoas começaram a cair. Eu só orando para não cair ninguém muito pesado na minha perna. Mas sabe o que me chamou a atenção? Gente apaixonada. Eu acho que assim como eu, muitas pessoas nem entenderam o que tinha sido dito. Mas entenderam o seguinte: eu preciso correr para a presença dele. Então eu vou. Não é gente superficial. Não é gente superficial. Então, seja intenso com Deus. Seja apaixonado pelo Senhor. Eu sei que a gente passa por problemas, lutas, o dia a dia, às vezes não é muito fácil. Mas entenda uma coisa. Deus te chamou para viver intensamente o amor com Ele. Deus te chamou para casar com Ele. Ele te chama de noiva. É para um casamento. E não é para um casamento, como diz um ditado do mundo, que seja eterno enquanto dure esse amor. Eu sei que você conhece, não adianta fazer essa cara para mim. É um amor que é para durar eternamente. Um amor que é para sempre. Uma chama que se incendeia dentro de nós todos os dias. Uma chama que é muito maior do que você frequentar culto apenas, do que você ir na célula. Faça tudo isso, mas você vai fazer muito mais apaixonado. Leia a Bíblia, mas leia apaixonado. Ore, mas ore apaixonado. Dá para orar sem estar apaixonado? Dá. Dá para orar na carne. Quantos aqui já oraram na carne, além de mim? Irmão, já cheguei na presença de Deus assim, de verdade. Teve culto assim, que o culto estava daquele jeito assim, gente chorando, babando, se contorcendo. E eu aqui assim: Senhor, vou fechar o olho por educação, não estou sentindo nada. É óbvio que o problema estava comigo, irmão, não estava com as pessoas. Nem com Deus. Mas a gente pode até orar na carne sem estar apaixonado. Eu posso buscar a presença de Deus sem estar apaixonado. Mas é muito melhor quando eu vou para a presença dele apaixonado. Quando eu vou fazendo dele a minha prioridade. Quando eu não vou na presença de Deus dizendo assim: olha, então eu reservei esses 20 minutos aqui para eu orar. Então, Senhor, você tem 20 minutos para falar o que o Senhor quiser falar para mim. E eu em 20 minutos vou falar tudo que eu tiver que falar para o Senhor. E depois eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu tenho que cuidar da minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Inclusive alguma das coisas, Senhor, só para o Senhor saber, né, é da igreja aí. Estou fazendo para o Senhor, hein? Esquece não. Na hora de distribuir os terrenos no céu lá, a mansão, galardão, aquela coisa toda. Intensidade, não viva superficialmente. Não viva de forma rasa. Deus quer que você o conheça profundamente. Deus quer que você mergulhe profundamente. Esse é um tempo onde Deus está levantando uma geração intensa. Intensa. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, acho que talvez um pouco mais até. Lembro que um dia a gente estava aqui no culto. E aí tocou um determinado louvor que eu não lembro qual era. E a molecada da igreja saiu pulando aqui na frente e tal, e começaram a vir. Eu lembro que o pastor Binho falou uma frase para mim, eu estava lembrando disso hoje. Ele falou assim: olha, quando isso começa a acontecer, tem algo de Deus vindo. Tem algo de Deus surgindo. Quando sem ninguém falar nada, você começa a ver um bando de moleque, de jovem, pulando que nem doido, vindo para a presença de Deus, e se derramando, tem algo acontecendo. É diferente. Quando Deus quer se manifestar, tem uma diferença entre a manifestação de Deus no meio de gente fria, superficial e no meio de gente apaixonada. Não é a mesma coisa. Não é do mesmo jeito. Ah, mas o Senhor pode fazer? Pode, Ele pode, todas as coisas. Mas o ambiente é outro. Deus está nos chamando para ser intenso, não superficial. Agora, uma última coisa que fez a gente perder o primeiro amor, deixei isso por último de propósito: passividade com o pecado. Sabe por que muitos de nós esfriamos? Porque a gente começa a considerar o pecado como algo aceitável.
A gente começa a tolerar coisas que a gente não tolerava mais. Talvez esse não fosse exatamente o problema da igreja de Éfeso, mas é muito dos nossos problemas. Aquela coisa de tudo é normal, e a gente fala assim, não, é normal mesmo, não tem muito o que fazer e tal. Não, não é. Tem coisa na nossa vida que pode ser normal para o mundo, para a nossa vida não pode ser normal, não vai ser normal, não tem que ser normal e eu não posso aceitar. E se eu começo a ser passivo na minha vida, não estou falando em relação ao que está do lado de fora. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo vai de mal a pior. A Bíblia fala que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. É o que muitas vezes vai acontecer. A gente não quer, mas é isso. Mas falando da nossa vida, dos crentes, a palavra é para crente. Que estava apaixonado por Deus, mas começou a relativizar algumas coisas. Não seja passivo. Mateus capítulo 12, capítulo 24, no verso 12. O próprio Jesus falou, por causa da multiplicação, porque se multiplica a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Perceba, e não é uma acusação, é uma reflexão. Se muita coisa não tem esfriado na tua vida, porque tem pecado escondido, porque tem coisa enrustida, porque tem pecado não confessado, porque tem coisa que você faz por baixo dos panos, porque tem coisa que você faz na surdina, porque tem coisa que você tem aceitado. Perceba se algumas coisas não têm deixado de acontecer, porque você tem vivido de forma sorrateira, por trás das cortinas, se escondendo o seu coração, escondendo as suas intenções, escondendo as suas motivações. Irmãos, às vezes Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida. Mas quando nós não entendemos e vivemos para nós mesmos, de forma egoísta, no pecado, relativizando tudo, nós barramos o que Deus tem para fazer, não é Deus. Saiba de uma coisa, o que Deus promete, Ele não volta atrás. Amém? Fala para o teu irmão assim, o que Deus prometeu sobre a tua vida, Ele não volta atrás. Fala, mas você pode perder a promessa, se você decidir viver do seu jeito. É a lei da responsabilidade. E na Bíblia a gente encontra ao longo de toda a história isso. Se o jovem rico tivesse decidido se abrir mão de tudo, talvez ele teria ficado com Jesus e teria, sei lá, talvez até virado um apóstolo. Não sei. Apenas a minha mente aqui. Mas ele se entristece e vai embora. Jesus negou o reino para ele? Jesus negou a promessa para ele? Jesus disse, não, você não serve, você não dá, vai embora daqui, seu ambicioso. Não, Jesus só falou, então tá bom. Abre mão de tudo aí e me segue. Aí é difícil, então. Não sou eu que estou dizendo não, é você. Não é Jesus que diz não para nós, somos nós que dizemos não para Ele. Por isso eu disse aqui no começo. Quantos querem um relacionamento intenso com o Senhor? Muita gente levantou a mão. Deus também quer. Deus também quer. Quantos aqui querem ser incendiados pelo Espírito? Levanta a mão assim. Levanta bem alto, irmão. Levanta a mão igual crente espiritual. Vai. Levanta a melhor mão de crente que você puder aí. Quantos querem? Deus também quer te encher. Deus também quer te encher. Deus também anseia por isso. Deus também anseia por isso. Mas aí o Senhor é tão bom que Ele dá um caminho, e eu já estou encerrando. Ele dá um caminho de volta. O caminho de volta é restauração. Ele começa dizendo o seguinte, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Primeira coisa que o Senhor fala, lembra-te. Lamentações, fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá.
esperança. Lembra qual foi o momento em que alguma coisa no seu coração virou uma chave? Para que você não fosse mais tão intenso com Deus. Para que você fosse mais mecânico. Fazendo tudo certo, mas sem paixão. Volta lá, lembra. Ele continua dizendo, depois que você lembrar, se arrependa. Lembra de onde você parou. Porque Deus quer continuar a tua história. A história que Deus tem para nós, muitas vezes a gente coloca um ponto final. Eu falei isso uma vez numa ministração. Sabe qual que é o nosso problema? É a gente colocar ponto final onde Deus colocou vírgula. É a gente colocar fim onde Deus falou vai continuar. Sabe por que não continuou? Porque nós paramos. Porque nós deixamos. Porque nós abandonamos. Porque nós não correspondemos. Então lembra-te de onde caíste. Lembra onde foi. Lembra qual foi o momento. E ele diz, arrepende-te. Arrependimento não é dizer, Senhor, me perdoa, desculpa aí. É uma mudança de mentalidade. Arrependimento, a palavra é metanoia. É mudança de direção. É mudança de mentalidade. Eu preciso mudar. Mudar completamente. Arrependimento fala de eu deixar de fazer do jeito que eu estou fazendo para fazer de outro jeito. É uma conversão. Sabe qual era o problema dessa igreja de Éfeso? E muitas vezes é o nosso. A Bíblia fala que eles não toleravam os homens maus, os nicolaítas, aquela coisa toda. Eles eram muito bons para não tolerar os outros. Mas eles eram muito ruins no que dizia respeito a eles. Às vezes a gente é muito bom para apontar o que está... tudo que está errado, tudo que precisa mudar, tudo que precisa ser transformado, tudo que isso e tudo que aquilo. E a gente é muito ruim para apontar para o nosso coração e dizer, Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me lançar na Tua presença, eu preciso... Irmãos, até profetizar mecanicamente a gente pode, sabia? Até profetizar. Mas posso profetizar? Posso? Pode. Sabe quem profetizou na Bíblia? Na carne. No bife mal passado, Saul. Saul. Eu posso profetizar sem estar apaixonado? Pode. Não deveria, mas pode. A Bíblia fala que todos podem profetizar. Agora, deixa uma pessoa apaixonada liberar uma palavra. Deixa uma pessoa apaixonada liberar aquilo que Deus está trazendo dentro dela. Uma pessoa apaixonada olhar para alguém e dizer o seguinte, meu irmão, eu tenho uma impressão a respeito da tua vida. Deus vai fazer algo poderoso. Estou uma palavra aqui. Deus vai fazer algo poderoso. Em nome de Jesus, recebe aí. Imagina alguém apaixonado dizendo, Deus tem um caminho para você. Alguém apaixonado dizendo, Deus vai te curar. Alguém apaixonado dizendo assim, olha, eu tenho uma impressão de muitas águas vindo sobre você. Alguém apaixonado dizendo isso, declarando profeticamente, é muito diferente do que alguém dizendo, vê aí. Senti. Se não sentir também, está tudo bem. Eu sei que está tudo bem se você não sentir, a gente tem aprendido sobre isso. Mas gente apaixonada, profetiza de forma apaixonada. Gente apaixonada, cura de forma apaixonada. Gente que está no primeiro amor, ele flui no primeiro amor. Ele fala em línguas no primeiro amor. Ele adora no primeiro amor. Ele profetiza no primeiro amor. Ele vem no culto no primeiro amor. Tudo é no primeiro amor. E aí sabe o que o texto diz? Lembra? Arrepende e volta. Volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. O que você fazia, que você não faz mais. Como você adorava, que você não adora mais. Como você buscava a presença dEle, e você não busca mais.
Eu nunca esqueço, logo no começo da minha conversão, me deram um livro para ler, aquele livro Bom Dia Espírito Santo. Quantos aqui já leram? Do Benny Hinn. Irmãos, eu lembro que eu conhecia muito pouco da Bíblia, mas eu tive experiências tão preciosas com o Senhor, de sentir a presença do Espírito invadir o meu quarto, o lugar onde eu estava ali, e às vezes passava a noite inteira em claro ali, só chorando na presença de Deus. Pode ter certeza que essa palavra é para mim também. Pode ter certeza que eu também preciso ser tocado por Deus hoje. Nós precisamos voltar. Deus está levantando uma geração de gente apaixonada, uma geração de gente que ama o Senhor, uma geração de gente que não é superficial, uma geração de pessoas que não está preocupado se, né, aquela coisa, né, se o mundo acabar em barranco eu morro encostado. Não, Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser intenso. Deus te chamou para ser apaixonado por Ele. Se você por alguma razão deixou isso escapar, o Senhor está te chamando de volta hoje. Pedi para a equipe de louvor vir aqui em cima. Eu quero te encorajar a fazer essas 3 coisas. Lembre-se, em que momento, se você entendeu que essa palavra de alguma forma é para você, se tem coisas na sua vida que estão superficiais, você sente que está faltando paixão, amor pelo Senhor, intensidade. Eu sei que paixão é uma coisa diferente de amor, meus irmãos, eu sei disso. Só estou usando essa palavra para declarar intensidade. O primeiro amor é exatamente essa paixão pelo Senhor. Essa igreja amava o Senhor, mas não estava mais apaixonada por Ele. Eu sei que se eu perguntar para quase que 100% aqui se você ama o Senhor, se eu pudesse falar pessoalmente, você diria para mim: sim, eu amo o Senhor. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente apaixonada por Deus. Então lembra-te, se você lembrar, se arrependa. Se arrependa, fala: Senhor, eu tenho agido de forma mecânica, de forma sistemática, em muitas coisas, sem prestar atenção naquilo que o Senhor tem para mim, sem paixão. Decida mudar de direção. E a terceira oração: volte a fazer o que você fazia. Volte a ser quem você era. Volte a ser quem você era.